Olá, doutor, olá, doutora. Seja muito bem-vindo a mais um evento da nossa OAB-SP através da Comissão de Cultura e Eventos. É com muito prazer que eu estou aqui com você para ministrar mais uma palestra na área do direito de trânsito. Eu espero que você goste desse conteúdo. É um conteúdo bem prático e que vai te ajudar a interpretar como que funciona a fiscalização da infração de celular nos dias atuais. Por que disso? Justamente porque houve uma alteração na legislação e ainda está pendente de uma normatização de um órgão, um órgão máximo normativo consultivo de todo o Sistema Nacional de Trânsito, e você vai entender melhor essa situação mais adiante. Mas o fato é que há uma confusão imensa sobre qual enquadramento, qual é o código correto para lavrar o auto de infração. Hoje nós temos uma conduta mais específica que gera uma infração gravíssima e isso tem repercutido muito. Então espero que esse material te ajude a capacitar aí no entendimento dessa infração que é tão corriqueira no dia a dia aqui de São Paulo e, por que não, de todo o Brasil, tá? Antes de mais nada, eu vou começar então dizendo o seguinte: tema da nossa palestra: saiba como recorrer das infrações de celular. E apesar do tema saiba recorrer das infrações de celular, nós temos que ter uma situação muito clara na nossa mente, é que nós advogados, defensores, operadores do direito, não podemos compactuar que o condutor conduza o veículo cometendo infrações. Mas Ademir, então por que você está ensinando a recorrer? Porque na verdade, apesar de não concordar que o condutor, que o cidadão cometa infrações na condução do seu veículo, nós temos que entender que essa pessoa, ainda que tenha cometido uma infração, ela tem direito à ampla defesa, exercer a ampla defesa, o contraditório, devido ao processo legal. E que muitas vezes as autuações lavradas pela administração pública são falhas. O ser humano comete erro, o ser humano é falho. Quem nunca cometeu um erro de procedimento na sua atividade rotineira? Talvez pelo cansaço, pelo estresse, enfim, erros acontecem em qualquer lugar. Assim como também acontece lá na fiscalização de trânsito. E é justamente nessas questões que nós, operadores de direito, temos que nos amparar, e que é justamente defender a legalidade do ato. E aí, falando sobre isso, uma das bandeiras que o doutor Ademir, o professor Ademir, vem levantando em todas as subseções que tenho passado, é justamente isso. Nós, operadores do direito, temos que defender a legalidade do ato. Todo motorista ele tem o direito de exercer a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Tá ok? Então, ficando claro isso, vamos para o que interessa. Saiba como recorrer das infrações de celular. E só para você que não me conhece ainda, deixa eu me apresentar de uma forma bem rápida. Ademir Santos, advogado, especialista em direito de trânsito. Sou inscrito na subseção de São Miguel Paulista, onde estou presidente da Comissão de Direito de Trânsito já pelo 2º mandato. Tá? O direito de trânsito entrou na minha vida, na verdade, antes mesmo de advogar. Por quê? Fui policial militar, trabalhei no órgão de trânsito aqui de São Paulo, Detran de São Paulo, tive a oportunidade de ter esse contato com o condutor desde a época, então, de agente estadual, no caso policial militar, atuando na fiscalização de trânsito. E aí são 18 anos atuando nessa área específica do trânsito, seja do lado de dentro, seja do lado de fora do balcão. E essa expertise que eu tive na fiscalização de trânsito hoje muito me ajuda aqui fora, porque na verdade para que você possa recorrer de uma multa,
de celular, por exemplo, é muito importante que você entenda a conduta que é correta do agente, porque nós trabalhamos com um erro da administração. Então, se eu sabia fazer da forma correta, eu sei localizar os erros, tá? Então, isso ajudou bastante. Falando sobre infração de celular, antes disso eu quero trazer uma estatística de forma mais ampla que eu fiz aqui na minha capital. Então, eu extraí do portal da Mobilidade Segura da Prefeitura de São Paulo. No ano de 2019, de janeiro a dezembro de 2019, o município de São Paulo, o órgão de trânsito municipal aqui da capital de São Paulo, ele aplicou 10.522.440 penalidades de multa. Então foram 10.522.000 penalidades aplicadas somente pelo órgão municipal da capital de São Paulo, DSV, tá? Dentre essas 10 milhões aí, um pouco mais de 10 milhões, 23% foram autuações lavradas de forma manual. O que isso significa? Aquelas autuações em que o agente visualiza e lavra o auto de infração ali, tá? O restante, os outros 76%, foram lavrados em infrações, penalidades aplicadas por meio de equipamento eletrônico, fiscalização eletrônica, tá? Então, uma grande fatia desse bolo é a fiscalização eletrônica. Mas, apesar disso, os grandes erros nas autuações estão nesses 23%, que são lavrados pelo ser humano ali. Não que a máquina não tenha falha, tem muita. E quando falha, anula-se muitas de uma vez, né? Mas o fato é que grande parte desses erros formais no auto de infração estão nesses 23,84% aqui. Agora, falando sobre essa quantidade de penalidade, veja que no ano de 2020, e a estatística está atualizada apenas até janeiro, então 2020 nós temos apenas o mês de janeiro. Foi um total de 909.000 penalidades aplicadas aqui em São Paulo, capital. Sendo que 21% foi de manual e 78% foi aí de forma eletrônica, equipamento fiscalização eletrônica. E veja então que a média, um pelo outro mais ou menos, é de 1 milhão de penalidades aplicadas por mês. Apenas no município de São Paulo, apenas o órgão de trânsito municipal. Agora imagine, órgão municipal, estadual e rodoviário federal. Imagine todos os municípios que em volta aqui da capital. Imagine o estado todo, quantas penalidades já foram aplicadas. Imagine quantos possíveis clientes você vai ter para recorrer de uma multa e que muitas vezes a pessoa até fica um pouco intrigada, os advogados ficam intrigados, como cobrar honorários de um recurso de multa? E aí você tem toda uma análise a ser feita e eu sugiro que você assista a 2 vídeos que nós já temos no canal do YouTube do Cultura e Eventos. Recurso de multas começando do zero e recurso de suspensão e cassação começando do zero. Esses 2 vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do Cultura e Eventos e lá você vai ter a oportunidade de entender um pouco mais desse mundo e vai entender como realmente valorizar, precificar o seu trabalho de forma ética, transparente e valorizando o seu serviço, tá ok? Seguindo nessa questão aí de estatística e falando agora de celular, nós temos aí uma estatística também das infrações de celular aplicadas no município de São Paulo. Então, a infração específica de dirigir utilizando fone de ouvido, nós tivemos aí de janeiro a dezembro de 2019, 1.122 penalidades aplicadas. É pouco. Agora, olha uma situação. Infração de dirigir um veículo utilizando o telefone celular, 65.433. Dirigir manuseando o telefone celular, 147.223. E dirigir
segurando o telefone celular, 138.848. Olha o total de 352 mil penalidades aplicadas somente no município de São Paulo. É pouco ou é muito? E aí eu costumo dizer o seguinte, na visão de cidadão, isso é muita coisa, é de se entristecer, porque esse tipo de infração coloca em risco a segurança viária. Agora, olhando pelo lado profissional, como advogado, como uma pessoa que atua nessa demanda de regularização de carteira, de habilitação, aí está um grande nicho. Essa é uma infração que possivelmente você possa localizar erros, inconsistência no auto de infração. E aí, por que isso pode acontecer? Porque há uma pendência de normatização por parte do CONTRAN. Nós vamos ver melhor isso agora, nos próximos slides. Mas isso aí, então, abre abre uma vertente para você analisar uma inconsistência do auto de infração muito grande aí, tá bom? Então você vai verificar essa situação logo mais. Então vamos para o que interessa. Regulamentação do CONTRAN, não só da infração de celular, como todas as infrações. O CTB, no artigo 12, ele fala que é competência do CONTRAN, que é o órgão máximo normativo consultivo. Uma das competências, o artigo 12 trata das competências do CONTRAN, logo a primeira fala que é estabelecer, lá no inciso 1, estabelecer as normas regulamentares referidas neste código. Então, para você entender isso aí, várias situações do CTB são pormenorizadas pelo CONTRAN através de atos normativos dele, via de regra, resoluções ou deliberações, tá? Mas a regra é resolução. E aí, então, nesse contexto de fiscalização de trânsito, o CONTRAN estabeleceu as normas regulamentares através de um manual chamado Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, famoso MBFT, que foi criado por uma resolução. O volume 1 desse manual foi trazido pela Resolução 371 de 2010, que trata das infrações de competência do município. E aí, esse volume 1, a Resolução 371, ela foi alterada uma vez pela Resolução 497. Então veja que são resoluções relativamente antigas. O manual foi criado em 2010 e foi atualizado em 2014, tá ok? Essa é a primeira situação. Então, a Resolução 497 fez algumas alterações. Isso aqui é mais para que você tenha o conhecimento, tá? E o volume 2 do manual é a Resolução 561 de 2015, que trata das infrações de competência municipal. Mas note aí que de 2014, sendo para o volume 1, e 2015, sendo para o volume 2, para cá, esses manuais não sofreram nenhuma alteração, eles não foram atualizados. Ao passo que o nosso Código de Trânsito de 2014 e 2015 para cá sofreu várias alterações por leis, tá? Leis MP. E aí o que acontece? Então, o tipo legal, o texto legal do CTB, a Lei 9503 de 97, sofreu alterações. Outras condutas infracionais foram criadas, algumas questões foram modificadas. E o Manual Brasileiro de Fiscalização não sofreu mais uma atualização por parte do CONTRAN. E aí é justamente aqui que nós entramos na nossa celeuma de hoje, porque a infração de celular sofreu uma alteração significativa no ano de 2016. E aí de lá então o CONTRAN não atualizou esse manual. E as fichas de procedimento, nós chamamos de ficha de enquadramento, que cada infração possui de quando autuar, quando não autuar, quais são os procedimentos no momento da fiscalização, não estão atualizadas. Então abre
dar ensejo para que o operador do direito aqui possa questionar a conduta infracional, de repente de um código de enquadramento tentando passar para outro e vice-versa, ou seja, tornando o auto de infração inconsistente ou irregular, tá bom? E aí dentro dessa situação, então, nós precisamos conhecer a evolução histórica do CTB no que tange a infração do celular. Então vou trazer como era e como está hoje. A infração do celular, ela foi incluída lá no CTB pelo artigo 252, inciso 6. E aí o 252, inciso 6 do CTB, ele trata lá, dirigir veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Uma infração média de 4 pontos, valor de R$ 130,16, tá? E aí, dentro dessa situação, vamos entender o seguinte, ó. Veja que o inciso 6 do artigo 252 aí, ele traz duas condutas infracionais. A primeira, dirigir utilizando fone nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora. Essa é uma conduta. E a segunda conduta, utilizando o telefone celular. Então, o inciso 6 trazia essas duas condutas. Até 2016, mais precisamente novembro de 2016 para trás, era só esse enquadramento que tinha aqui. Só essa previsão legal com, na verdade, dois enquadramentos. Então, o enquadramento criado para dirigir utilizando fone nos ouvidos era o 73661 e dirigir utilizando telefone celular 73662. Então, ou era utilizando celular ou fone no ouvido. E uma situação interessante aqui é que eram duas condutas. Fone no ouvido na aparelhagem sonora, que fique bem claro isso, era o enquadramento. E fone no ouvido no celular, utilizando o celular, era o outro enquadramento 73662, tá? Era isso que existia. Toda e qualquer conduta de celular era enquadrada no artigo 252, inciso 6. Porém, então vamos lá, antes ainda da próxima evolução, a ficha de enquadramento. Então, trazendo por partes, né, aquilo que interessa para a gente aqui. Primeiro, a parte superior da ficha. Cada infração possui uma ficha de enquadramento como essa, tá? E aí veja aí que nós temos a tipificação da conduta, o código de enquadramento, qual que é o amparo legal. Aqui a tipificação completa é o tipo legal que está lá no artigo do CTB, natureza, responsabilidade de quem qual é a competência do órgão, etc. Tá? E mais adiante, nós temos lá, mais abaixo na ficha, quando se autua, quando o agente deve autuar, quando ele não deve autuar, quais são os procedimentos e o que ele deve descrever no campo de observação. E aí note que nesse caso, quando se autua sobre a questão de fone nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora, condutor que transita utilizando fones nos ouvidos, tá? Então, fones no plural. Isso significa que se a pessoa estiver com um fone só de um lado, sem o outro, apenas um fone, isso não é infração, tá? A primeira situação é essa. Além disso, tem uma outra situação aqui, ó. Condutor dirigindo, ó, não autuar. Condutor utilizando fone em apenas um dos ouvidos, igual eu mencionei. Aí não é conduta infracional, tem que estar os dois fones no ouvido. A segunda parte aqui, quando não autuar. Condutor dirigindo o veículo utilizando-se de telefone celular. Então, quando ele está utilizando o telefone celular, a conduta é outra, apesar de estar no mesmo inciso, e há uma ficha de enquadramento específica que eu vou mostrar logo mais, tá? E, finalizando aí, veja que no campo de observações, o órgão normativo fala descrever a situação observada. Exemplo,
usando fones conectados ao MP3. Agora uma pergunta, uma ressalva que eu deixo para você aqui, muito importante. Como o agente vai conseguir distinguir que esse fone nos ouvidos, os fones nos ouvidos, estão conectados a uma aparelhagem sonora ou no aparelho celular para a utilização do celular? Como ele vai fazer isso? Mediante abordagem. Então essa é uma típica infração que é necessário abordar. Veja bem, telefone celular é outra coisa. Eu estou falando nesse momento da infração de dirigir utilizando fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora. E aí a abordagem vai ser item obrigatório aí, por quê? Porque ele tem que distinguir se os fones estão conectados a um equipamento sonoro aí, tá bom? Dando sequência, olha a ficha de enquadramento de utilizar o telefone celular. Aí nesse caso, havia lá a situação, e veja que eu disse havia. Então essa infração de dirigir utilizando-se de telefone celular. Condutor, quando autuar? Condutor que transita utilizando o telefone celular, ainda que em imobilização temporária, junto ao ouvido, que é aquele lá assim segurando, né, no ouvido aqui, junto ao ouvido. Deixa eu pôr na tela inteira que eu acho que vai ficar melhor para você visualizar. Junto ao ouvido, segurando de forma visível e com uso de fone no ouvido. E aí lembrando, o uso de fone no ouvido, utilizando para aparelho sonoro, musical aí, é um enquadramento. Utilizando fone de ouvido para o celular, é o enquadramento do celular aqui, tá? Condutor, aí tem o campo não autuar, tem lá o vídeo procedimentos e a observação. E aí veja que ele ainda dá um exemplo aí de utilizando o telefone celular junto ao ouvido. Ou seja, veja que no passado a infração do telefone junto ao ouvido era artigo 252, inciso 6, tá? Bem claro isso aí, uma infração média de 4 pontos. Perfeito? Então, no passado, a infração de dirigir utilizando o telefone celular junto ao ouvido aqui, para a finalidade principal dele, telefone realmente, era uma infração prevista no 252, inciso 6. Mas aí vem a história mais importante dessa palestra, que é a alteração que o CTB sofreu no ano de 2016. No ano de 2016, nós tivemos uma lei que é a Lei 13.281 e a Lei 13.281 de 2016, que foi publicada em maio e que entrou em vigor no dia 1º de novembro de 2016, ela acrescentou no artigo 252 o parágrafo único. E veja o que está escrito lá no parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5, veja que eu grifei aí e deixei bem, passei um marca-texto aí no inciso 5, você vai entender por quê. Então, a hipótese prevista no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima, no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. E aí veja o seguinte, a infração até novembro de 2016 só era prevista a infração de celular 252, inciso 6. Até novembro de 2016, a tipificação da infração de celular, artigo 252, inciso 6. E haviam dois enquadramentos, fone nos ouvidos conectado à aparelhagem sonora e utilizando telefone celular. Perfeito? Aí, em novembro de 2016, a Lei 13.281 trouxe a seguinte situação. Olha, segurar e manusear celular não é mais 2526, é 2525. E, porém, há uma agravante aqui que vai ser considerado como uma infração gravíssima. E aí, olha só, ao invés de lidar dessa infração de segurar e manusear como um agravante do próprio inciso 6,
Não, o legislador colocou o parágrafo único e ainda assim embutiu um fator agravante no 2525. E aí a gente precisa entender o que está escrito no inciso 5 do artigo 252. Aí nós vamos lá então. Então só para deixar claro então, infração de segurar o telefone celular e manusear o telefone celular é considerada então uma infração gravíssima, 2525 com agravante do parágrafo único aí, uma infração gravíssima, 7 pontos. Perfeito? E aí, como então ficou essa situação? A infração do artigo 252, inciso 5, ela refere-se a dirigir com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço. Além disso, são sinais regulamentares de braço, mudança de marcha do veículo ou acionar equipamento e acessório do veículo, tá? Então, nessa situação, só tem 3 possibilidades de dirigir com apenas uma das mãos no volante. Eu só vou poder dirigir com uma das mãos no volante se eu estiver fazendo sinais regulamentares, que é pouco utilizado, né, hoje, mudança de marcha ou acionar algum equipamento do painel do veículo, tá bom? E aí, veja só, então o enquadramento dessa infração, ele ficou, essa é uma infração só para complementar, 4 pontos na carteira, R$130. Aí nós temos a ficha do artigo 252.5, que fala lá quando autuar, ele fala lá então, dirigindo apenas com uma das mãos, ó. E aí exemplos, olha lá, o condutor acendendo um cigarro, por exemplo, ou então o condutor que está com uma mão só, a outra abaixada aqui. Essa é uma conduta que gera a infração do artigo 252, inciso 5. E olha que interessante, a ficha, na época, quando foi criada, ela trouxe a condição de quando não autuar. Olha só, condutor dirigindo o veículo segurando o volante com uma das mãos para fazer uso de telefone celular. Utilizar enquadramento específico. Olha lá, o 73662, artigo 252, inciso 6. Que foi justamente a conduta que nós vimos agorinha no slide anterior. Só que veja então o conflito aparente entre as normas, porque a lei federal, que é o CTB, Lei 9503, foi alterada, mas o ato normativo do CONTRAN não foi adequado e está atrasado só um pouquinho, desde novembro de 2016 até agora. E aí então há um conflito nessa situação, ou seja, as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização estão desatualizadas. Esse procedimento previsto nas fichas, que está aqui, ele não deve ser seguido mais, nem pelo agente de trânsito, muito menos para nós aqui, profissionais que atuamos no recurso, tá ok? Então essa é uma situação que você precisa de muita cautela e interpretar a lei propriamente dita, o texto de lei, porque é somente nele que nós podemos nos embasar, uma vez que o ato normativo do CONTRAN, que é a ficha de enquadramento, ela não está devidamente atualizada, tá bom? E aí falando sobre isso então, se não tem ficha de enquadramento, não tem essa ficha aí do Manual Brasileiro, como que ele se fiscaliza? O CONTRAN, ele criou através de uma portaria, o Denatran criou através de uma portaria os 2 códigos de enquadramento novos, 76331 para dirigir segurando o telefone celular e o 76332 para dirigir manuseando o telefone celular. Tá ok? Então, Denatran criou através de uma portaria 2 novos códigos de enquadramento. Então, 2 condutas infracionais que nós tínhamos até novembro de 2016 passaram a ser 4 condutas infracionais a partir de novembro de 2016. Então agora nós temos
dirigir utilizando-se de fone nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora, dirigir utilizando-se de telefone celular, dirigir manuseando, vou aprimorar aqui, ó, dirigir com apenas uma das mãos, manuseando o telefone celular, e dirigir com apenas uma das mãos, segurando o telefone celular, tá ok? Então 2526, as duas primeiras condutas, e 252, inciso 5, que é dirigir com apenas uma das mãos, com o agravante do parágrafo único, as outras duas condutas que são classificadas como infrações gravíssima e 7 pontos na carteira. Belezinha? Até aí? Creio que está tranquilo, não é isso? E aí, dando sequência então, veja só uma situação. Nós temos então duas condutas infracionais relacionadas ao inciso 6 do artigo 252, que é então a utilização de fone nos ouvidos, e aí é necessário esse enquadramento para fone nos ouvidos, é necessário que a conexão seja em aparelhagem sonora. Para isso, é fato que o agente vai ter que abordar. E daí, então, a questão de poucas penalidades aplicadas nesse enquadramento. Porque hoje quase não se aborda mais. É uma pena isso, porque o fator pedagógico realmente e as medidas administrativas nem sempre podem ser adotadas. Mas poucas são as infrações que realmente são realizadas mediante abordagem. Ok? E aí, a segunda conduta, então, é propriamente dita a utilização do telefone celular. E aí, a observação que eu faço para você aqui é que essa utilização do telefone celular, para se enquadrar no artigo 252, inciso 6, que é uma infração média de 4 pontos, é necessário que o condutor mantenha as duas mãos na direção do veículo, tá? As duas mãos na direção do veículo. Por quê? Porque se ele estiver com apenas uma das mãos, vai ser caracterizado o outro inciso, inciso 5, com agravante do parágrafo único. E digo uma coisa para você, na verdade esse é um entendimento razoável que eu estou fazendo aqui pela interpretação da lei. Mas a verdade é que o órgão máximo normativo consultivo, que é o CONTRAN, ele quem tem responsabilidade de atualizar as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização, ele é quem tem que trazer o posicionamento oficial e que até agora não trouxe. Uma vez não trazendo, há de se interpretar de acordo com a nossa necessidade, e o órgão vai interpretar de acordo com o entendimento dele também. Então, hoje, mais do que nunca, é imprescindível que você analise o auto de infração de uma infração de celular, o campo de observações. E cada caso vai ser um caso. Dependendo do que o agente colocar no campo de observação, vai ser 2526, dependendo do que ele colocar, vai ser 252, inciso 5, com agravante do parágrafo único lá. Perfeito? E aí veja aqui o exemplo, então, da utilização do telefone celular, 252, inciso 6. Fone de ouvido conectado ao celular, apoiado no ombro, e aí veja aquela situação assim, ó, celular apoiado no ombro, e ele está com as duas mãos no volante. Ou então, no Viva Voz. E isso muitas pessoas perguntam, acabam nos questionando sobre isso. Imagine um veículo que já vem com vem uma tecnologia de Bluetooth, por exemplo. Ele aciona lá, ele pode atender no próprio volante, fazer o atendimento do celular, no Viva Voz. Alguns entendem que isso não é infração, outros entendem que é. Eu particularmente, eu entendo que é, porque ele está utilizando o celular. Ele só está com as duas mãos no volante, mas está utilizando o celular, correto? Agora, também é muito difícil de se fiscalizar, porque é mediante abordagem, precisa se abordar para verificar se o celular está ligado ou não,
Porque o veículo em movimento, a pessoa pode estar cantando, pode estar falando sozinha, enfim, é muito difícil. Então, se você pegar, por exemplo, uma infração de celular, onde o campo de observações ele está descrito que a infração e o celular estava ligado ao Bluetooth, por exemplo, é impossível que seja feito sem abordagem, tá? Então você pode questionar algo desse tipo. Vamos lá. Agora olha o entendimento razoável do parágrafo único do artigo 252, que não tem ficha ainda, perfeito? Então 252, inciso 6, utilizando o telefone celular para falar realmente, né, na finalidade, atividade fim dele de telefone e mantendo as duas mãos no volante. Essa seria um entendimento razoável aí. E o 252, parágrafo único, que trata da agravante lá do inciso 5, aí seria segurando ou manuseando, seja para conversar, para teclar, ver hora, digitar, o que for aí. Ele está apertando lá para falar, mandar um áudio, por exemplo, num aplicativo. Ou então ele está ouvindo, ou ele está teclando, ou ele está vendo hora simplesmente, ou ele está vendo o GPS, que acontece muito. Muitas pessoas, às vezes, que não estão acostumadas a usar o GPS diariamente, ela não tem nem o dispositivo para fixar no painel celular. Aí uma vez ou outra fala, estou meio perdido aqui, ou então está muito congestionamento, preciso saber se há uma rota mais rápida para mim. Aí ele está dirigindo e pondo lá o endereço, ou então já colocou, mas está segurando o telefone para verificar a rota. Isso é uma infração gravíssima. E veja que essa questão, volto a dizer, é um entendimento do Ademir, é um entendimento razoável do que se lê na letra da lei, ou seja, se segurar e manusear o telefone celular é um agravante da conduta de dirigir com uma das mãos, então está bem claro essa distinção. Se eu estiver com o celular, por exemplo, e as duas mãos no volante, apesar de estar segurando ou manuseando o telefone celular, eu estou com as duas mãos no volante. Se eu estou com uma das mãos segurando, se eu estou motorista de aplicativo, taxista, que vai abrir ou encerrar a corrida com um veículo em movimento, aceitar uma corrida com um veículo em movimento, ele está com uma das mãos só. Então você vai ter que analisar o que o agente colocou no auto de infração no campo de observação. Agora, uma das condutas que mais vai gerar polêmica, já gera, e que mais vai gerar até a atualização da ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização. É a conduta de segurar o telefone junto ao ouvido. Porque essa conduta aqui, até novembro de 2016, era claro que seria 252, inciso 6, uma infração de 4 pontos. Agora, hoje, né, de novembro de 2016 para cá, essa conduta tem duas interpretações. Eu estou utilizando o celular e para a atividade fim dele, telefone, estou aqui, alô, tudo bom? Ou que seja ouvindo uma mensagem, mas estou aqui utilizando, via de regra, utilizando o telefone celular. Atividade principal desse aparelho, né, do celular. Agora, se eu estou com o telefone junto ao ouvido, eu não estou segurando o volante com apenas uma das mãos? E aí? Qual que é a interpretação razoável para você? Porque, na verdade, a minha opinião é que a pessoa está com uma das mãos no volante e realmente entra no agravante do artigo 252, parágrafo único, que ele está com uma das mãos no volante. Mas essa não é uma verdade. E quem tem que trazer qual vai ser a conduta para cada enquadramento é o CONTRAN, e ele não fez. Foram realizadas algumas consultas em alguns estados. Eu tomei ciência de uma consulta realizada no Rio Grande do Sul, onde um órgão, por cautela, e esse órgão realmente está de parabéns
no ponto de vista que ele quis padronizar o entendimento de acordo com os órgãos superiores. E aí, então, o órgão municipal consultou o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito daquele estado, perguntando, olha, como que fica, uma vez que não há fichas atualizadas nesse sentido? O telefone junto ao ouvido é segurando o aparelho celular que vai entrar em infração gravíssima ou é utilizando o telefone celular? E diferente do meu entendimento, o CETRAN do Rio Grande do Sul entendeu como, pegando inclusive da LINDB, de todo um histórico, né, da essência da norma, e ele entende, o CETRAN do Rio Grande do Sul entende que telefone junto ao ouvido aqui é utilizando, mesmo que esteja só com uma das mãos no volante. Mas esse é o entendimento do Rio Grande do Sul. São Paulo, não há uma pacificação sobre esse tema, não há um entendimento pacificado. O fato é que nós temos que analisar cada auto de infração para ver, de acordo com que a conduta foi observada pelo agente, você vai lavrar, você vai efetuar aí a sua tese defensiva para o seu cliente. Perfeito? E para finalizar, eu trago aqui 3 exemplos de auto de infração. Então veja aí, ó, 76332, dirigir o veículo manuseando o telefone celular. Olha o campo de observação, em branco. E apesar de não existir ficha, ele deveria ter consignado aqui. Então não há uma obrigatoriedade pela ficha, né? Porque as fichas trazem lá quando é obrigatório e quando não é, preencher esse campo. E ainda, pela ausência dessa ficha, ele deveria mais do que nunca ter preenchido aqui. Condutor manuseando o telefone celular, teclando, ele ia colocar alguma coisa aqui. Olha um outro. Dirigir manuseando o telefone celular também, ó, manuseando. E olha que ele colocou aqui o agente, ó, combinado com o artigo 280, parágrafo 3º. Ele justificou a conduta de não ter abordado o veículo. O 280, parágrafo 3º do CTB, se você ler lá, ele vai trazer a justificativa. Quando não for possível abordar, o agente vai justificar no auto. Ele justificou que não conseguiu abordar, mas não colocou a conduta. Qual era a conduta? E aí nós temos 4 códigos de enquadramento. Qual vai ser o correto? Quem garante que realmente ele estava manuseando o telefone celular? E apesar do agente gozar da presunção de legitimidade e veracidade, lembre-se disso, o agente de trânsito ele não tem fé pública. A fé pública ela é até discutida sobre o aspecto do escrivão de polícia, do tabelião, algumas coisas nesse sentido inerente a essas funções. Mas na verdade, fé pública tem o documento. O agente ele goza, na verdade o ato administrativo praticado pelo agente goza de presunção de legitimidade e veracidade. Considera-se que é legítimo e verdadeiro o ato. Mas ainda assim essa presunção é relativa. E para que ela fosse realmente considerada, esse campo deveria estar preenchido corretamente aí, tá bom? E um terceiro exemplo, olha aí de novo, ó. Dirigir manuseando telefone celular. E aí o agente colocou lá, ó, em movimento com vidros dianteiros abaixados. O que ele quis dizer? Aquela desculpa do vidro fechado, vidro insufilmado, veículo com insufilme, não iria colar nessa autuação por conta que o agente colocou, olha, veículo com os vidros dianteiros abaixados. É o que está aí no campo de observação, ó, em movimento, ou seja, ele justificou que não abordou e falou que os vidros dianteiros estavam abaixados, ou seja, ele visualizou a conduta de manusear o celular. Mas ele não colocou aí qual era a conduta realmente. Ele visualizou a conduta do condutor, mas não colocou se estava segurando, manuseando, se estava junto ao ouvido, se estava próximo ao volante, mãos abaixadas, se estava no painel e ele manuseando. Enfim, veja que eu trouxe alguns exemplos aqui, que cada caso vai ser um caso, você vai ter que analisar. E ainda que ele tenha colocado
telefone celular junto ao ouvido. Há uma tese que, utilizando junto ao ouvido, na verdade, mesmo que seja dirigindo com uma das mãos, você pode colocar no 252, inciso 6. Ou se ele fez junto aos ouvidos 252, inciso 6, você vai falar, não tem ficha disso. E a regra pela letra da lei é o quê? Se está junto ao ouvido, ele está com uma das mãos no volante. Se ele está com uma das mãos no volante, seria o enquadramento do parágrafo único do 252. E aí você consegue, então, tornar esse auto inconsistente ou irregular, dependendo da situação. E é justamente este o nosso objetivo quanto defensor do condutor. Transformar, tornar o auto de infração de trânsito inconsistente ou irregular. Por quê? A autoridade de trânsito, o órgão de trânsito, nos termos do artigo 281, parágrafo único, inciso 2 do CTB, inciso 1, perdão, ele vai trazer aí, vamos confirmar se é do inciso 1 ou inciso 2? Até de vez em quando dá esses brancos, mas vamos lá. Por isso que nós temos aqui a norma aqui. O 281, parágrafo único, inciso 1. Ele fala que a autoridade irá arquivar o auto de infração quando for considerado inconsistente ou irregular. Ou seja, se você demonstrar que o agente não colocou essa observação e que era um requisito fundamental para deixar esse auto, tornar esse auto consistente, se essa informação não existe, a autoridade não tem outra medida a adotar a não ser arquivar esse auto de infração. Tá ok? Então eu espero que você tenha aí compreendido toda a situação. Quero agradecer você por estar comigo aqui nesse período. Se você não compreendeu alguma coisa, e é muito comum isso. Trânsito é uma matéria que nós não tivemos na faculdade. Muitas pessoas elas acabam aprendendo de trânsito só quando tira a sua CNH, e isso algumas vezes já fazem alguns anos, não é isso? E nunca mais se atualizou sobre essa matéria. Então a dificuldade de compreender é comum e a insistência, a persistência é que vai fazer com que você se torne um especialista na área. Se você não compreendeu alguma coisa, se há alguma coisa de bom nessa comunicação à distância, através de vídeo, é que você pode voltar o vídeo e assistir quantas vezes você quiser. Então, volte o vídeo, assista, printa a tela aí, leia o dispositivo de lei, procure as fichas do manual e leia e perceba a desatualização, entenda como que funciona a essência do negócio, porque aí, quando você bater o olho num auto de infração, eu tenho certeza que você vai conseguir localizar essas inconsistências ou irregularidades presentes nos autos de infração. Tá ok? O direito de trânsito, encerro dizendo isso, mudou a minha vida. Foi quando tudo começou a melhorar na minha carreira profissional, foi o momento que eu me especializei nessa área. Eu espero que, de certa forma, eu tenha te motivado a atuar nessa área tão fascinante que é o direito de trânsito. Espero que você seja muito bem sucedido e que você consiga alcançar os seus objetivos. Esse é o voto do Dr. Ademir Santos para você. Quero agradecer aí a oportunidade de ter ministrado essa palestra. Parabenizo o trabalho da OAB São Paulo, na pessoa do presidente Dr. Caio, na pessoa do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo, e parabenizo acima de tudo toda a equipe do Cultura e Eventos que trabalha de forma incessante para levar conhecimento até você, doutor, doutora, para se qualificar aí e exercer a advocacia na sua plenitude, tá bom? Um forte abraço do professor Ademir e até a próxima!